Ô pastor, eu sirvo a Deus há 20 anos e eu gostaria de uma opinião do senhor a respeito de algo. Eu acompanho muito podcast. Tá me ouvindo aí? Muito bem. Tá. É porque tá chovendo muito aqui na região. Só porque eu falei que não chove, não, eu falei que só faz calor, né? Aqui tá Vamos, chovendo demais. vamos embora lá. Esse Então, 20 anos e servindo a eu, Deus. eu ouvi no podcast um pastor dizendo assim que ele não oraria pelo presidente da República para a salvação desse presidente. E ele disse que se ele oraria para esse presidente ser salvo, ele seria um hipócrita. Só que eu, com 20 anos de crente, eu nunca aprendi dessa forma, né? Eu aprendi que a gente tem que orar pelos governantes das nações. Aí eu gostaria de saber da opinião do pastor. E a minha pergunta é a seguinte: quando o apóstolo Paulo fala lá das trombetas, ele está fazendo uma alusão de Números capítulo 10, onde tocava as trombetas, e em Números capítulo 10, essas trombetas que eram soadas, todos ouviam essas trombetas? Ou somente o povo de Israel para ajuntamento ali? Essa é a minha pergunta, entendeu? São duas, né? Isso. Ok. Obrigado, Vanderlei. Deus abençoe. Amém, amém, pastor. Estamos orando aí pelo senhor aí, tá bom? Deus Amém, meu abençoe irmão. grandemente. Obrigado. Sou carente das orações. Deus abençoe. Vamos lá. Ele faz a pergunta seguinte: um pastor falou que não oraria pelo presidente. Ele está falando do Lula, né? Do presidente Lula, o nosso presidente aqui do Brasil. Não oraria pelo presidente porque ele não poderia ser hipócrita, né? Eu não tenho noção de quem foi que fez isso, que falou isso, que não oraria pelo presidente. Mas é mentira dele. Seja quem for, não é verdade. Ou não é verdade que ele é pastor. Tá? Ou não é verdade que ele não ora pelo presidente, ou não é verdade que ele é um pastor. Por que eu estou dizendo? Então, eu não sei quem fez isso, mas eu sei por que fez. Fizeram isso porque viram o pastor Samuel Ferreira lá numa foto, dando uma Bíblia para o Lula e orando pelo Lula. E quando viram isso, aí caíram de pau em cima do bispo, né, bispo Samuel Ferreira, e começa de novo, então, todo aquele debate, toda aquela questão, porque crente tem que ser de direita, porque o Lula é do diabo e o Bolsonaro é o de Deus, e não sei o que lá e tudo mais. Quanta infantilidade, na minha opinião. Eu não tenho essa opinião diante de Deus. Esse programa aqui que você está ouvindo, ele tem 20 anos. Ele tem 20 anos no ar. Ininterruptamente. 20 anos. Bom, eu não vou conseguir provar que ele tem 20 anos, porque no YouTube tem menos. Mas antes era no Facebook. Esse programa é antes de existir Facebook. Antes de existir YouTube. Então, mas você vai achar aí, deve ter coisas nossas aí. Por que eu estou falando? Porque é o seguinte: essa opinião que eu tenho agora não é porque o Lula ganhou, não. Não é porque o Lula ganhou, não. E eu não sou de esquerda. Eu nunca votei no PT. Se o PT for candidato o ano que vem agora, não pretendo votar também. Eu estou falando isso agora, antes da minha resposta, porque quando eu vou responder essa pergunta, todo mundo começa a me xingar, porque eu estou passando pano, porque não sei o que lá. Não é isso. Tá? Não voto, não indico, não sei o quê. Só que é o seguinte: a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Se você pegar o texto, não é nem o texto, tá? O contexto de Daniel. Daniel é um cara que foi deportado, ele foi na primeira leva de pessoas deportadas para a Babilônia. E lá na Babilônia, ele trata o Nabucodonosor com toda a reverência. Ele ora, ele revela o sonho e tal. E o Nabucodonosor é o arquétipo de Satanás. Por que eu estou falando isso? Porque na visão da estátua, o Daniel disse: você é a cabeça de ouro. A cabeça da estátua de ouro é você, Nabucodonosor. Você está entendendo? E lá no Apocalipse, a mulher que senta na besta, ela está escrito na cabeça dela: Babilônia, a mãe de todas as prostituições. E mesmo assim, o Daniel chama o Daniel chama o Nabucodonosor de rei dos reis. Capítulo 2, versículo 37. Você é rei de reis, a quem Deus do céu, o Deus do céu conferiu um reino, poder, força e glória. Isso é o Daniel falando para ele. Em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que habitem, os animais do campo onde quer que estejam, para que você, escolhido de Deus, dominasse sobre todos eles. Você é a cabeça de ouro. Isso é Daniel, capítulo 2, versículo 37. Com isso, não significa que o Daniel está passando pano pro Nabucodonosor, que o Daniel é conivente, que o Daniel... Não, cara, o cara, ele está lá naquela posição e ele diz: Deus colocou você nessa posição agora. Mas isso vai passar.
depois de você, Deus vai levantar outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e depois vai chegar um reino que nunca será abalado. Então, é muita infantilidade da minha cabeça dizer que o Bolsonaro é o grande escolhido de Deus para essa nação, para essa geração, para esse tempo. Não. Eu digo que no pleito passado e no retrasado, o Bolsonaro representou uma chapa que estava, naquele momento, mais alinhada com os interesses do cristão, as preferências de um cristão. E num país democrático de direito, você pode votar em quem você quiser e você, como cristão, espera-se que vote alinhado com aquele que está mais próximo daquilo que você crê e defende. Então, votamos no Bolsonaro. Eu votei na primeira, eu votei na segunda. Nunca fui um cabo eleitoral. Eu nunca... Pega minhas pregações aí. Tem várias delas eu falando de política. Antes da eleição, antes da primeira eleição, antes da segunda e tal. Então, eu não estou passando pano. O que eu entendo é que o cristão, ele tem que orar pelos seus governantes. Ah, mas eu nunca vou orar pelo presidente porque eu seria um hipócrita. Então, a pessoa que falou isso, ou ele não é pastor, não é cristão, ou ele não disse isso. Das duas, uma. Porque imagina que eu estou aqui agora, toca meu telefone. É o presidente. E o presidente fala assim, César, peguei seu telefone aqui com fulano e eu estou muito aflito. Eu estou desesperado, eu tive um sonho, você pode orar por mim? Eu vou falar não? Eu vou dizer não? Não é porque é o presidente. Nós somos servos de um senhor que nos ordenou orarmos por quem nos persegue. Se eu tenho de orar pelos meus inimigos, por que eu não vou orar por aquele que está em evidência? Na prefeitura, na vereança, sei lá, nos tribunais, na cadeira do presidente. Por que eu não vou orar? Quem sou eu na fila do pão? Você está entendendo? Então, eu não sei quem disse isso. Eu não vou orar, não vou ser hipócrita que eu vou orar pelo presidente. Então, se você não está orando pelo presidente, está errado. Está errado, porque a Bíblia fala que nós temos que orar por aqueles que estão em eminência no governo. Não sei se falei iminência ou eminência agora. Aqueles que estão sobre nós no governo. Você está entendendo? Então, mas o pastor Samuel Ferreira, o bispo Samuel Ferreira foi lá em Brasília, deu uma Bíblia para o Lula, orou com o Lula. O que o senhor acha? Eu acho que está certo. Eu não sei, realmente eu não sei se houve, ou se tem, ou se haverá outros interesses. Não sei. Mas ver um presidente recebendo a oração de um irmão nosso é bênção. É bênção, é isso aí. Não dá para esperar menos, né, de um pastor. Não dá para esperar menos de alguém que professa o nome de Jesus Cristo. Você está entendendo? É que o que acontecia antes... Cara, pastores foram presos, na época do Bolsonaro, com barras de ouro. Ou seja, como o Bolsonaro percebeu que a igreja é um colégio eleitoral gigante, é um curral eleitoral gigante, ele apostou as fichas nesse negócio, e os pastores olharam para isso, os líderes, os grandes, né? E o olho deles brilhou com essas possibilidades de posições, de financeiro, sabe, quando você nunca viu um tapete dessa altura, de um tapete chique, uns lustres de Brasília, os cargos, ou não sei o quê, aí o pastor vai lá e fica encantado com tudo isso e se vende. E se vende. Agora tudo que o Bolsonaro fala é verdade. Tudo que o Bolsonaro é o nosso Messias. Ele é o nosso Salvador. Ora, meu Deus do céu. Quanta ignorância para uma pessoa falar uma bobagem como essa. Pastor, se o Bolsonaro ficar elegível no próximo pleito e tiver ele e o Lula, você vota em quem? Eu voto no Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro. Por quê? Porque ele está mais alinhado com o que nós pensamos sobre moral, ética, respeito. É isso. Agora, eu entendo que o Bolsonaro, ele é mais salvo do que o Lula? Não, os dois estão no mesmo barco. Os dois estão no mesmo barco. É que um levanta uma bandeira que se aproxima mais do que daquela que nós defendemos. É só por isso. Então, meu voto é do Bolsonaro, só por isso. Agora, se ele for candidato agora, eu vou votar nele. Por quê? É entre ele e o Lula, então eu vou votar nele. Não estou dizendo que por causa disso ele é meu irmão, ele é um sacrossanto, não sei o quê. Não, cara. O Bolsonaro nem evangélico é. O Bolsonaro nem evangélico é. A gente tem que entender qual é a verdade das coisas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na época da eleição, então vamos lá, eu votei no Bolsonaro. Se ele ficar elegível, tiver ele e o Lula, votarei no Bolsonaro. Mas eu sou contra o que foi feito nas últimas eleições. O Bolsonaro virou quase um pastor.
Ele ia nas igrejas, ele participava da ceia. Ele participava da ceia em igreja evangélica. Presta atenção, o Bolsonaro ele é católico. Na igreja católica, ele não participa da Eucaristia. Sabe por que ele não participa da Eucaristia na igreja dele? Porque ele é divorciado. Ele é recasado e lá não pode. Então lá na igreja dele ele não participa da ceia. Na nossa ele vai, senta no púlpito, prega e participa da ceia. Qual tá certo? Tá errado. Isso está errado. E o Lula na eleição? Qual igreja que o Lula foi? Eu não lembro de nenhuma. Não lembro de nenhuma. Aí o que o Lula fala sobre isso? Ele fala assim, não, eu acho que igreja é para você falar sobre Jesus. Quem tá certo? O Lula, nesse assunto. Ah, mas o Lula fala isso, mas ele é falso. Se ele é falso, não, é com Deus, aí não é comigo e tal. Então vamos lá. De novo. Vou repetir de novo, porque hoje eu sou vítima dos cortes da internet. As pessoas vão fazer corte disso aqui, o pastor César virou petista, o pastor César é do PT, o pastor César... Eu não sou filiado a partido nenhum. Você tá entendendo? O Lula, pra mim, roubou, tinha que estar preso. E só não tá preso porque os negócios lá do júri, lá não sei o quê, que eu não tenho nem competência pra falar. Mas, tem uma eleição hoje, é o Lula e o Bolsonaro. Você vai em quem? Vou no Bolsonaro. Tá, o Bolsonaro vai na sua igreja, sobe no púlpito? Não. Por quê? Porque na nossa igreja, no estatuto, não pode um político subir e pedir voto. Aí ele pode ir na sua igreja? Pode. Ele é bem-vindo? É. E ele faz o quê lá? Ele senta lá e ouve o sermão. Ele senta lá e ouve a pregação. É isso. E o Lula pode ir na sua igreja? Pode. É bem-vindo? É. E ele faz o quê lá? Ele senta lá e escuta a pregação. Ele senta lá e escuta a pregação. E se ele for um presidente? Aí ele pode, a gente vai orar por ele. Tá aqui o nosso presidente do Brasil. Vamos orar pela vida dele, pela saúde dele, para que ele tenha boas decisões, para que ele não sei o quê. Ora, meu Deus, a gente não pode. Eu não posso me tornar um imbecil por conta da minha posição política, da minha predileção política. Aonde nós vamos parar desse jeito? O Brasil agora, o Trump sobretaxou o Brasil numa taxa da bexiga de 50% em cima e todo mundo se lascando. Aí vai o Lula e vai lá tentar abrir a porta, tentar, né, diminuir essa taxa aí, não é bem assim, não sei o que lá e tal. O filho do Bolsonaro tá lá torcendo para que o Trump não tire a taxa. Quer dizer, eu vou torcer contra o Brasil? Tomara que dê certo, meu Deus do céu. Tomara que o Lula consiga tirar essa taxa maldita em cima do Brasil, que está acabando com o emprego, que está acabando com tudo, acabando com a exportação, né? Com a exportação brasileira, tal, não sei o que lá. Quer dizer, por conta da minha predileção, tem o Lula e tem o Bolsonaro. Eu vou em quem? Vou no Bolsonaro. Mas ele perdeu. Quem ganhou? O Lula. Então o que a gente tem que fazer? Orar pelo Lula. Ele é o nosso presidente. Pronto. É o que o senhor queria? Não. Mas é o que tem, né? Então a gente ora por aquele que tem. E tomara que ele consiga tirar a taxa, tomara que ele consiga pôr imposto zero, tomara que ele consiga equilibrar a economia, tomara que ele consiga... É isso. E se ele convidar o senhor para ir lá orar, o senhor vai? Vou. E se ele for chamar o senhor para ir lá pregar, o senhor vai? Vou. Eu tenho que pregar sem ninguém chamar? Imagina se chamar. Eu tenho que orar pelos meus inimigos, imagina pelo presidente. Você está entendendo? Então falta para nós uma pitada de, sei lá do que, para a gente parar e falar assim, não, peraí, eu não sou seguidor de homens. Eu não sou seguidor de homens. O ano que vem tem eleição. Olha a proposta. Quem está mais alinhado com aquilo que Jesus ensinou a gente? É nesse que a gente vota. É o Bolsonaro? É a mulher do Bolsonaro? É o avô do Bolsonaro? É não sei quem? É tal. Tem Lula? Não tem Lula? Não sei o quê. O Lula está vivo? O Lula está morto? Olhe para o cenário. Vote com consciência. E não permita que a igreja se transforme num comício político. E não permita que os pastores transformem as igrejas em currais eleitorais. O nosso papel na terra é ser voz de Deus, é ser boca de Deus. Quando João Batista topou com Herodes, ele olhou para Herodes e falou, essa mulher não é tua, é do teu irmão. Pronto, é o nosso papel na igreja sermos voz de Deus, boca de Deus. Mas quando os homens de Deus se encantam pelos tapetes, pelos lustres, pelos títulos, pelas barras de ouro, termina nisso. Termina nisso. E Jesus disse, se o sal que foi feito para salgar não salgar, não serve para mais nada. Joga no chão e vira asfalto. Porque é isso que faziam com o sal depois das lavagens, só que lá e não prestava mais, jogava no chão e virava pavimentação. E os ímpios e o cavalo passa por cima. É disso que a gente está falando. Se o nosso papel na igreja é profético, o profeta não participa de festa de rei. Rei é uma coisa, profeta é outra coisa. O profeta fala para o rei o que Deus está mandando falar. O senhor é rei? Sou. Então assim diz o senhor para a tua vida. Pá, e pronto. Você está entendendo? Esse era o papel da igreja. Esse era o papel da igreja. Se ele chamar para orar, o senhor acha que tem que orar? Deve orar. Parabéns ao bispo Samuel Ferreira e a todos que oram. Porque é o nosso chamado. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.